Olá, no programa OAB na TV, vamos conversar com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Subseção, Dr. Hamilton José Reis Júnior. Vamos falar sobre as atividades promovidas pela comissão junto a entidades e ao poder público e vamos saber também dos projetos que estão sendo elaborados. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube da OAB Itajaí. E acesse também os nossos canais de comunicação. A OAB está no Facebook e também no Instagram. Olá, doutor Hamilton, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Olá, Juliana. É um prazer estar aqui. Agradeço à OAB e à TV Câmara pela oportunidade da gente deixar um pouco mais clara a atuação das comissões da OAB junto à comunidade e aos colegas. Doutor Hamilton, o senhor assumiu a presidência da comissão nesse último mês, mas desde o começo estava engajado, inclusive a comissão desde o início aí participa de visitas, faz visitas inclusive e atendimentos a deficientes físicos, visuais e entre outros. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, para os telespectadores que estão assistindo agora, o programa, como é que acontece esse trabalho, como é que é, na verdade, a atuação da comissão? Bom, a nossa comissão, ela atua preponderantemente na análise, na verificação do que ocorre, das demandas que a gente vê e que são trazidas para a gente pelos munícipes e também pelos colegas advogados junto à subseção. Então, a gente vai, geralmente, o que acontece, a gente vai em loco verificar o que a população precisa, o que ela está demandando em relação àquilo e tornar também viável as políticas públicas. A gente busca implementar os direitos que foram quase inexistentes, e que demoraram tanto tempo agora para a gente conseguir colocar em andamento, principalmente a questão da acessibilidade, tanto física quanto a aceitação do deficiente, junto à sociedade. O senhor falou aí que, na verdade, acontecem esses momentos onde vocês vão até os locais para verificar as necessidades e depois que são pontuadas essas necessidades, em que momento acontece a discussão? Existem reuniões mensais para debater essas demandas? Sim, nós nos reunimos uma vez por mês na própria subseção aqui da OAB de Itajaí e dentro dessas visitas que a gente faz, depois de fazer essas visitas, existe a discussão nessas nossas reuniões e são feitas aí, a gente delibera se a gente vai fazer uma nota pública, se a gente vai fazer uma carta aberta, se a gente vai fazer um trabalho mais direcionado, se haverá um relatório a pedido de alguma instituição ou alguma autarquia ou algum dos níveis de poder dentro do sistema público, A própria OAB também, ela nos pede para fazer esses relatórios são encaminhados e dali são tomadas as medidas competentes, como, por exemplo, se dar publicidade a alguns atos, chamar para audiências públicas dentro da própria OAB. Então são várias os caminhos que se tomam depois disso. Quando a gente fala na questão da deficiência, existem inúmeras deficiências hoje, Cada vez mais a gente acompanha a chegada de outras problemáticas. Mas dentro da cidade de Itajaí, dentro do que a comissão acompanha hoje, existe, na verdade, um campeão aí no ranking de pedidos, de dificuldades para de repente, o cumprimento de uma lei? O que hoje vocês atendem mais dentro da comissão, doutor Hamilton? Bom, dentro da comissão, na realidade, a gente não tem essa demanda específica, ou posso te dizer assim, não temos um campeão. Por quê? Porque o objetivo dela, na realidade, é fazer o poder público e as pessoas cumprirem
a legislação, verificar se está havendo realmente o cumprimento e aonde está havendo esse cumprimento. Então, hoje, o que a gente tem, as grandes demandas da nossa comissão são em relação à acessibilidade, de uma forma geral. A acessibilidade tanto em relação às barreiras físicas existentes, né? Não só as barreiras, porque a gente sempre entende barreiras como impedimentos, né? Mas às vezes o impedimento ele não é físico, é porque não existe como a pessoa chegar, a pessoa com deficiência, né? E a inclusão, né? Que hoje é a grande discussão que se tem também em relação à inclusão dentro da escola, a inclusão na própria sociedade, né? E esse trabalho da comissão, né, nessa questão da sensibilização, o senhor já vem notando um avanço? Realmente ela está funcionando, ela está conseguindo desenvolver o seu papel de aproximar a comunidade da questão do deficiente e de fazer o cumprimento dessas leis? Eu vejo que sim. Hoje a gente tem uma recíproca muito boa do munícipe e dos colegas em relação ao trabalho da nossa comissão. É uma comissão nova, né? Mas a gente tá conseguindo fazer com que a pessoa com deficiência tenha reconhecido seus direitos. Estamos lutando pelas demandas que estão nos sendo passadas e a gente vê isso crescendo e vê isso sendo reconhecido dentro do seio da comunidade. Existe esse momento, mas também existem projetos futuros, né? Sim. O que se planeja a partir de agora? A gente está chegando aí, estamos no segundo semestre, né? Nos encaminhando aí para o final do ano. Existem projetos que devem ser desenvolvidos até o final de 2019, doutora Milton? Sim. Nós estamos com um projeto agora, em parceria com a Comissão de Direito Tributário, para não sabemos ainda qual o nome que daremos ao evento, mas pensamos num seminário para esclarecer de forma mais precisa aos colegas advogados e à população em geral sobre os direitos que a pessoa com deficiência tem. Aí o direito em relação ao quê? Por que buscar a comissão de direito tributário para fazer essa parceria com a gente? Porque a gente quer que o cidadão com deficiência e o advogado e o profissional da área tenham acesso a um ponto específico que são as isenções em relação à aquisição de bens e serviços pela pessoa com deficiência, que é uma coisa que, assim, existe lei federal, existe lei estadual, existe lei municipal, mas pouca gente conhece e poucos deficientes se utilizam desses direitos. E são direitos que, na verdade, porque a gente pode pegar aí um exemplo de uma deficiência em que aquele portador, ele tem custos, ele tem despesas com medicamento, com atendimento médico e muitas vezes deixa de investir em uma outra questão, por exemplo, um carro com acessibilidade para que possa utilizar, né, doutora Milton? Perfeito, esse será o objetivo, especificar-se mais ainda e é o que a gente quer deixar bem claro nesse seminário. Eu não sei se é esse o nome, mas será isso. Estamos pretendendo fazer ele para novembro agora de 2019, junto com a Comissão, né, de Direito Tributário, especificamente a isenção de impostos para aquisição de veículo, porque isso é uma coisa assim que só quem conhece a legislação às vezes é que tem acesso. Sabe? E hoje a gente tem uma grande minoria, né, na verdade, com a falta dessa informação. Exatamente, é uma coisa muito importante para a família da pessoa também que é deficiente, porque é um meio de poder levá-lo para os atendimentos, fazer as necessidades, exatamente. Ótimo, doutora Milton. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos para falar aí sobre a solicitação que a comissão fez em relação à acessibilidade nos prédios públicos. Eu também quero saber se a comissão aí conta com parcerias para desenvolver todas essas atividades.
E hoje recebemos o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da subseção, Dr. Hamilton José Reis Júnior. Nós conversávamos anteriormente sobre algumas atividades realizadas dentro da comissão, inclusive um seminário que vai acontecer, previsto aí para acontecer no mês de novembro, mas ficou uma perguntinha ainda do primeiro bloco que eu gostaria de fazer para o senhor. A comissão conta com parcerias para o desenvolvimento de todas essas ações, doutor Hamilton? As parcerias que a gente tem são as parcerias com a própria instituição, com a OAB, né, que nos dá todo o suporte, né, para a gente fazer. As visitas que a gente tem que fazer, nos dá lugar para fazer as reuniões. No mais, a gente também, né, cada participante da comissão desenvolve trabalho voluntário em relação a isso, né? A gente está lá doando o nosso tempo para a causa da pessoa com deficiência. Mas sempre aberto a novas parcerias também, sempre, né? Sempre, principalmente sempre, nessa causa. Sempre. O que a gente não faz ou o que a gente não pode fazer é, por exemplo, fazer uma parceria com uma associação, alguma coisa assim, porque a gente não pode... privilegiar. Exatamente, entende? A gente briga pelo direito de todos, né? A gente luta pelo direito de todos, né? Então, assim, a gente está sempre buscando parceria. Às vezes a gente precisa, por exemplo, nesse seminário, a gente vai precisar trazer alguém de fora, a gente precisa buscar algum tipo de recurso, alguma coisa assim, então a gente busca nos nossos próprios clientes, buscamos nas indicações que a própria OAB dá para a gente, que a CAASC dá para a gente também. Então a gente está sempre buscando parcerias para poder desenvolver melhor esse trabalho, né? Certo. Doutora Hamilton, inclusive a gente encerrou o bloco anterior falando sobre a solicitação que a comissão fez em relação à acessibilidade nos prédios públicos. Uma carta aberta, inclusive. Já teve alguma resposta? Na realidade, a nossa carta aberta é para todos, né? Os entes e órgãos públicos, né? Especificamente foi mandado uma comunicação para a prefeitura, a gente mandou para a Câmara de Vereadores também e mandamos para o Fórum de Itajaí. Inclusive o Fórum foi esse ano que a gente conseguiu, no início do ano, que a gente encaminhou. Todos eles a gente está aguardando, mas estamos acompanhando, são processos administrativos, tudo demanda investimento, demanda reforma, então não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas a gente já aqui no prédio, por exemplo, da própria Câmara de Vereadores aqui de Itajaí, onde acontece o nosso programa, na frente dos elevadores, já foi colocado, não sei se tu já percebeu, aquele tapete tátil para a pessoa com deficiência visual saber aonde é o limite entre a parede e o elevador. Então, assim, estão fazendo, só que tudo, como se diz, se demanda tempo e a gente está sempre em cima, cuidando e vendo se estão sendo implementadas da forma que foi pedido. Teve algum ponto específico que acabou originando essa carta aberta? Algum problema, alguma demanda que chegou até a comissão? Na realidade, essa carta especificamente, ela veio, essa demanda, ela surgiu na comissão numa época em que eu ainda não fazia parte da comissão. Eu tive acesso aos relatórios de 2017 e de 2018 da comissão e eu vi que isso, na realidade, nasceu da própria comunidade, da necessidade, da demanda em relação, por exemplo, ao nosso ex-presidente, o Dr. Rodrigo, que tem a deficiência visual, ao nosso participante da comissão também, o Dr. Marcelo Werner, que tem também a deficiência visual. Então, essa demanda veio com o próprio surgimento da comissão em 2017. Então, esse foi um estupim até para o surgimento da nossa comissão. E, doutor, vocês também oficiaram o diretor e o gerente do presídio solicitando maior acessibilidade ao parlatório daquela unidade prisional. E visita técnica também no estabelecimento, certo? A visita técnica já aconteceu? Já aconteceu, já ocorreu. Essa demanda surgiu por causa exatamente de uma reivindicação que ocorreu dentro da OAB, quando era feita uma audiência pública em julho desse ano. Acompanhei essa audiência pública. Se não me engano, foi do dia 25 ou do dia 27. Não lembro ali naquele momento surgiram, data. Inclusive, várias demandas em vários setores. Perfeito. Uma colega nossa, né, fez a sugestão, a hora que estavam
tratando sobre essa questão de acessibilidade, que ela sofreu um acidente e ela sentiu dificuldade em ir falar com o seu cliente lá no parlatório dentro do presídio e da cadeia pública, né? É que a gente fala presídio e cadeia pública no complexo prisional, né? Complexo Porque da são duas administrações distintas, né? Então a demanda surgiu exatamente por isso, por essa reclamação que foi feita nessa data dessa audiência pública por essa colega advogada. E disso nos foi oficiado pela diretoria da OAB e nos pediu as providências junto com as outras comissões que pudessem fazer parte dessa demanda. Então a gente entrou em contato, mandamos ofício também para a Comissão dos Direitos Humanos e para a Comissão de Assuntos Prisionais e junto fizemos uma comissão mista e fomos fazer essa visita lá no presídio. Na visita do presídio, não sei se tu já me deixas claro que deixa. Completar. Já ia te perguntar. Já me deixas completar. Na visita a gente viu realmente que o presídio, na realidade, ele está adaptado. Faltam, claro, óbvio, né? Não existe um local 100% acessível. 100% acessível não. Né? Dentro do possível, estão fazendo as reformas necessárias. A gente vai finalizar agora, provavelmente até final de setembro, agora final do mês de setembro, um relatório sobre essa visita que a gente fez, encaminhando sugestões, né, ao próprio governo do estado, aos setores responsáveis por isso, para as alterações necessárias. Por quê? A gente sentiu muita falta de acesso ao deficiente visual. Ao cadeirante existe um acesso até bom. Por quê? Porque todo o complexo prisional tem cadeiras para cadeirante deles mesmos, então que podem ser substituídas, que passam nas portas que eles têm, certo? No complexo prisional existem duas celas que são para pessoas com deficiência, são feitas para, hoje não estão sendo utilizados porque eles não têm nenhum preso lá com deficiência. Mas são feitas para isso. Então, assim, finalizando esse relatório, nós passaremos essas sugestões em relação à acessibilidade junto ao complexo prisional da Caranduba. E agora, no primeiro semestre, no mês de abril, nós tivemos aqui em Itajaí um grande evento que foi o Fórum Regional dos Deficientes, inclusive com a presença do Dr. Romeu. Se o Dr. Romeu estiver me assistindo pelo YouTube nesse momento, eu ia errar o sobrenome dele, mas acho que não, porque inclusive a gente teve um bate-papo bem bacana com ele, que é o Romeu Sasazaki, né, um grande especialista na área, o senhor pôde acompanhar. E eu gostaria de saber, dentro da sua visão, né, que iniciativas foram pontuadas naquele momento e que deram certo ou que no futuro serão executadas em Itajaí ou serão analisadas, na sua visão? O Dr. Sasazaki, ele esteve aqui e ele fez uma palestra fantástica, né, sobre a imersão e a inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, né? Ele trata desse assunto desde os anos 60, 70, então é uma pessoa, uma sumidade nessa área, nos deu várias indicações e várias dicas. O objetivo do nosso fórum era esclarecer e plantar aquela semente dentro da cabeça das pessoas, dentro da cabeça do empresário, dentro da cabeça do cidadão comum, que a pessoa com deficiência ela tem condições de ser inserida no mercado de trabalho. E isso vem acontecendo. A nossa cidade é ainda muito tímido, mas existe por parte dos empresários locais esta vontade. A gente vê isso em vários mercados da região. Quem vai nos lugares consegue ver isso. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência visual, pessoas com autismo. Então, todos estão sendo e estamos tentando encaminhar e inseri-los dentro do mercado de trabalho. O Dr. Sasazaki, ele fez também uma menção a fazer uma parceria em relação a uma organização que já tem uma exponencialidade muito grande já no estado de São Paulo, para trazer para cá
para ajudar, é uma organização que faz essa ponte entre o empresário e a pessoa, dá capacitação, faz isso tudo. Então isso é uma coisa que se está se estudando para trazer para cá e provavelmente até o ano que vem a gente deve ter uma resposta em relação a isso, junto ao Dr. Sasazaki, que é o presidente dessa organização. Que deu certo em São Paulo. Deu certo em São Paulo e a gente vai tentar trazer para cá também. Ótimo, doutora Hamilton. Nós vamos para um breve intervalo, mais um intervalinho, e na sequência nós vamos saber os detalhes sobre a nota pública focada nos motoristas de aplicativos e também a carta aberta da comissão, destacando a importância da inclusão escolar. Agora voltamos com dois temas bem polêmicos, mas mesmo antes de ir para o ar, né, doutora Hamilton, a gente já tem que corrigir o sobrenome do doutor Romeu. O senhor se arrisca? Sasaki. Sasaki, então está corrigido o sobrenome do professor Romeu, mas agora a gente vai falar sobre o primeiro, né, desses temas aí que a gente mencionou no começo desse retorno do bloco, que são sobre os fatos registrados aqui na cidade, motoristas de Uber se recusando a levar deficiente visual acompanhado do cão-guia. Não é só motorista de Uber, a gente tem uma polêmica referente a essa questão também dos animais que acompanham, né, que são os guias. A comissão acompanhou esse caso, enviou inclusive uma nota pública sobre a necessidade dos motoristas de aplicativos atenderem os deficientes em geral e mais especificamente aqueles visuais que são acompanhados por cães-guias. Já teve uma resposta sobre isso? Qual foi o posicionamento, doutora Hamilton? Na realidade, essa demanda ela acabou de acontecer, a gente acabou de fazer essa publicação, né, acabamos de ter aprovado a possibilidade de fazer, a OAB já encaminhou, né, para os órgãos, né, para fazer a publicidade dessas notas, dessa nota específica, né, em relação aos motoristas de aplicativo, né. Na realidade, a gente teve essa notícia, foi um fato que aconteceu. Até então tinha sido isolado, a gente teve outras notícias anteriores, depois que esse fato ocorreu, né? Mas é um fato realmente muito grave que nos deixou extremamente consternados, porque o trabalho que se faz em relação a esses cães-guia, ao próprio portador de deficiência visual, são cães adestrados, não só, como tu mesmo falasse, não só em relação aos motoristas de aplicativo, aos veículos, mas há acesso a locais públicos. Supermercado, loja, a lei cinema. É absoluta em relação a isso, tem que ter livre acesso, sob pena de responder civil e criminalmente por tentar impedir a entrada do cão-guia, né, porque ele faz parte da mobilidade da pessoa com deficiência visual. Inclusive aqui em Balneário Camboriú, em Camboriú nós temos a escola, inclusive o próprio Instituto Federal Catarinense também tem uma unidade de adestramento, de socialização. Então não é uma novidade para a nossa região, né? A gente falava inclusive no começo da nossa gravação que muitas vezes existe a falta de informação, mas para a nossa cultura aqui local, a gente vê cão-guia circulando, quem não cruza por um cão-guia, né? Realidade, é uma né? realidade, então. É uma realidade. E é uma realidade que, lhe digo, precisa de apoio. Eles precisam de apoio, já nos demandaram em relação a isso, não só eles, como várias outras. Existe muita uma negativa de deixar o animal entrar nos locais, é isso? Existe. Este é um ponto que está sendo trabalhado, já melhorou muito hoje em dia aqui na nossa região, né? Mas o que eu te falo é pontualmente para a manutenção dos animais e do Instituto. A gente pede e gostaria, né, que as pessoas participassem mais, que visitassem os locais, visitassem essas associações, né? A associação que faz o treinamento do cão-guia, a Associação das Pessoas com Síndrome de Down, as associações da pessoa
de deficiência visual, com autismo, porque precisa conhecer para saber quais são as dificuldades e entender, sabe? Porque às vezes a gente só começa a se preocupar quando tem alguém na família da gente que passa por isso. E seria tão mais interessante, a inclusão está aí também. A pessoa também, né? Não só incluir o deficiente, mas a gente se incluir, entendeu? Nessa demanda. No processo, Na verdade, é só assim que você vai passar a entender. Aí a gente entra numa questão aquela palavrinha mágica que o pessoal está usando bastante, é a tal da empatia, né, doutora Milton? Exatamente. A empatia para a gente também se colocar no lugar do outro, né? Verificar a dificuldade que é para a pessoa se locomover e precisar daquele animal. O senhor mencionou aí 2 escolas e realmente são projetos muito interessantes, porque as pessoas podem, inclusive, se tornar socializadoras desses cães. Perfeito. Né? Você fica ali 2 anos, 1 ano, treinando aquele animal para que depois ele seja os olhos de uma outra pessoa. Perfeito. Então, é o momento também de você desenvolver a empatia quando pega um animal para socializar, né? Com toda certeza. Doutora Milton, uma outra demanda e que tem relação com essa questão dos cães é que a comissão ainda prestou um apoio na elaboração de uma nota de repúdio à associação aí da Advir, a um jornalista que criticou a utilização de cães-guias pelos deficientes. Na realidade nós ficamos também, né, muito tocados em relação a isso, pela forma que foi passado, né, pela forma que foi falado. Soubemos que houveram vários pedidos, né, de retratação que não foram atendidos, mas isso é uma coisa que ainda estamos também discutindo para ver se vamos tomar alguma outro tipo de atitude ou não em relação a isso que ocorreu. Mas, como se diz, né, botar regra em bom senso é difícil também, né? A pessoa, como a gente está conversando aqui, né, ela tem que querer se incluir, né? Ela tem que querer entender o que está acontecendo para poder emitir opinião, né? Certíssimo, doutor. E para finalizar, eu gostaria então que o senhor falasse sobre um outro tema polêmico, que foi a carta aberta à comissão, destacando a importância da inclusão escolar junto às unidades de ensino e ressaltando o caráter complementar e não excluente das APAES. Polêmica das APAES. Podemos. Engraçado que a gente tenta não polemizar, mas tudo que a gente fala é polêmico, né? Porque, infelizmente, quando se trata de inclusão, e as opiniões, né? As opiniões se dividem muito e por não conseguir, por não entender, por não se incluir, por não fazer parte do universo, muitas vezes acaba emitindo uma opinião e tomando uma decisão errada. Perfeito, Juliana. O que a gente apoia e o que a gente entende, né, é que a inclusão ela não pode vir acompanhada de nenhum tipo de barreira, como a gente já conversou aqui, né? Uma coisa clara e que tem que se deixar claro é que ninguém, nem nossa comissão, nem ninguém que trata desse assunto menospreza ou despreza o trabalho fantástico que a APAE faz há mais de 50 anos no Estado, no Brasil. É uma coisa fantástica os avanços que se conseguiu com o apoio das APAES, com o apoio de todos os participantes da APAE. O grande problema, o nosso foco, a nossa discussão é em relação a transformar a APAE de novo em escola. Por quê? Porque hoje, a visão que se tem hoje é que a inclusão acontece muito melhor quando tu estás inserido no meio com diversidade. Com certeza. Certo? A criança cresce melhor, o adolescente cresce melhor, o próprio adulto se desenvolve melhor. É proporcionar àquela criança todas as oportunidades, as possibilidades que ela vai enfrentar na vida. E o que a gente pensa é que, transformando a APAE em escola de novo, vai acontecer a segregação automática. Por quê? É o que a gente está conversando até agora. As pessoas, elas não se incluíram ainda de cabeça neste movimento. Isso é uma coisa que está acontecendo de uma forma hoje muito mais rápida, muito mais volumosa, mas mesmo assim ainda é muito tímida
em relação ao que tem que acontecer. Nós somos 200 milhões de pessoas. Para incluir todo esse povo vai dar tempo. É complicado, sabe? E se a gente começar a segregar agora, nós vamos retroagir em tudo que a gente está conquistando dentro da educação, dentro do social, dentro da saúde. A nossa comissão, a OAB de Itajaí e a OAB estadual entende isso como um retrocesso. Por isso, a nossa carta aberta nos declarando terminantemente contra a transformação da PAI em escola. A PAI, ela deve funcionar como todas as outras associações funcionam, para o contraturno, uma complementação para a pessoa com deficiência. Tá certo, doutor Hamilton, muito obrigada pela oportunidade de estar batendo um papo aí com o senhor, com certeza renderia muito mais, né, outros blocos para que a gente conversasse sobre a questão da inclusão, sobre as deficiências, sobre as barreiras e sobre o que pode ou não ser feito para ajudar, né? Espero lhe encontrar em uma outra oportunidade. Perfeito, Juliana, agradeço a oportunidade e só gostaria de deixar registrado que a gente precisa do apoio da população para a implantação do EMOSC aqui na nossa região. Então fica só esse pedido. Importante também, né? Uma outra demanda antiga e muito importante. Muito obrigada. Obrigado. Lembrando que você acompanha o programa OAB na TV todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara, e reprise às quintas-feiras, também às 10h30 da noite.